Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 15, diz assim a Sagrada Escritura: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Algumas versões falam corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso importa que esteja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que são sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta foram lançados. Onde estão o falso profeta e a besta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém, queridos? Pode sentar. Irmãos, de verdade nós estamos diante de um texto que é bastante complexo e bastante controverso. Não há um consenso entre as diversas linhas interpretativas, das escolas de interpretação. Não há um consenso sobre esse capítulo que fala do milênio. E inclusive sobre Apocalipse existe uma grande dificuldade. Existe muita dificuldade porque muitos têm até medo do livro de Apocalipse. E até uma canção que canta assim: mais no arrebatamento, mais no Apocalipse a igreja não estará aqui. Porque mais no Apocalipse a igreja estará no céu. Não. Um outro erro teológico e escatológico. Quando eu falo da palavra de Deus sobre escatologia, eu me refiro às coisas de estudo das coisas do fim. E quando nós lemos vários textos, várias passagens, você vai encontrar algumas expressões dizendo sobre os últimos dias. Eu já falei alguma coisa aqui. E os últimos dias compreende da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Isso compreende os últimos dias. E quando nós chegamos no livro de Apocalipse, nós temos algumas linhas de interpretação por causa desse texto de Apocalipse 20, que fala do milênio. E por conta disso, nós vamos ter algumas escolas de interpretação. E essa escola de interpretação, uma delas é a pré-milenista, clássica ou histórica, a pré-milenista dispensacional, e o pós-milenismo e o amilenismo. Tudo por conta desse único capítulo, dessa única passagem que fala do milênio. E por conta dessa passagem daqui de Apocalipse 20, que fala do milênio, nós temos uma outra escola de interpretação, ou juntamente com essas, que são as pré, mid ou meso e pós-tribulacionistas. Pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Mid ou meso, quer dizer, no meio, acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada, ou que Jesus voltará após a grande tribulação. Existe uma interpretação de que a tribulação durará 7 anos, por conta da passagem de Daniel 9, a partir do versículo 25. Existe um entendimento que o que está lá é para o futuro e não no passado. Eu tenho no meu canal uma playlist chamada Escatológicos. Eu trato de todos esses assuntos com pormenores
nessa playlist, mas aqui na congregação, à medida do tempo que for passando, eu vou ensinar sobre isso também, é evidente. E voltando aqui, e a saber que é uma grande dificuldade sobre o Apocalipse, nós temos dessas interpretações, aqui eu já estudei, algumas delas já tem mais de 30 anos que eu estudo Apocalipse, irmãos, escatologia, Daniel, as profecias, mais de 30 anos, bem mais. De maneira que quando eu estudava na minha interpretação pré-tribulacionista, pré-milenista, eu tinha dificuldades, e muitas dificuldades com alguns textos, com algumas passagens, com alguns pormenores, e algumas coisas até bem claras. E uma das dificuldades que eu tive foi de encontrar isso na pregação de Jesus, que Jesus vem secretamente, por exemplo. E eu encontrei grande dificuldade porque em Mateus 24, em Lucas 21 e em Marcos 13, que são os sermões, é um sermão relatado pelos 3 evangelistas, que não fala de um arrebatamento secreto. E que erroneamente as pessoas pegam 1 Coríntios 15, 51 e vão dizer que este quer dizer um momento, né? Os mortos serão, no momento, no abrir de olhos, eles falam que a igreja vai ser arrebatada. Ali diz do momento da transformação dos mortos ressuscitados em corpo de glória e os vivos transformados em corpo de glória. É isso que fala aquilo ali. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É o que está escrito ali, está dizendo a transformação dos santos. Então, quando eu li Apocalipse linear, confundia, ficava esquisito, porque quando eu chego no capítulo 11, no verso 19, Satanás está derrotado, a igreja está vitoriosa e pronto. Só que no capítulo 12, Satanás está de novo atormentando ali. Por quê? O que acontece? Por que é assim? Porque a melhor de todas que eu estudei, eu continuo estudando todo dia, todo o tempo, o tempo todo. A melhor das formas de interpretar Apocalipse é usando o paralelismo progressivo, observando as 7 sessões paralelas e progressivas. O que são sessões? É como se fossem telas, como se fosse a mesma história contada 7 vezes. 7 é um número sugestivo aqui em Apocalipse, porque 7 é um número que nós chamamos de o número da perfeição de Deus. 7 vezes você vai encontrar muitas coisas: 7 candeeiros, 7 taças, 7 espíritos, 7 olhos, 7 selos, 7 trombetas. Então as sessões, se você observar, a primeira das 7 sessões está em Apocalipse 1, verso 1, até Apocalipse 3, 22. Cristo no meio dos candeeiros. A segunda sessão, a mesma história contada de uma outra forma, com nuance, porque ela é paralela e é progressiva. À medida que avança e progride, vai abrindo janeiro, vai abrindo detalhes que não foi contado na outra sessão e conta nessa. Então a primeira sessão, Apocalipse 1, de 1, versículo 1 até 3, 22. Cristo no meio dos candeeiros. Segunda sessão, Apocalipse 4, 1 até 7, 17. A visão do céu e dos 7 selos. Terceira sessão, Apocalipse 8, verso 1 até Apocalipse 11, verso 19, as 7 trombetas. Quarta sessão, do capítulo 12, 1 até 14, 20, o dragão perseguidor e os seus agentes. Quinta sessão, Apocalipse 15, 1 até 16, 21, as 7 taças. Sexta sessão, Apocalipse 17, 1 até 19, 21, a queda da Babilônia, a derrota dos inimigos de Cristo, em ordem inversa, aqui eles aparecem. Sétima sessão, Apocalipse 21 até 22, 21, a grande consumação. Então, quando eu observo esse paralelismo, fica fácil entender por que ele está derrotado e na frente ele já surge, como eu falei agora há pouco. Em 11, 19, ele está sendo derrotado, a igreja triunfante, e lá no capítulo 12, ele perseguindo a igreja, perseguindo o filho varão, etc. É porque é a mesma história contando 7 vezes, para que você entenda a compreensão melhor do Evangelho. Essa é da Apocalipse, é a melhor maneira. Os pré-milenistas, o que é pré-milenista? Que acredita que Cristo vem antes do milênio. Eles são os clássicos ou históricos, acreditam no milênio literal. Quem é pré-milenista acredita no milênio literal, 1000 anos aqui na Terra. Cristo vem antes do milênio. Para a linha de interpretação pré-milenista dispensacional, acredita que também Cristo vem depois do milênio.
que vai ter um milênio literal. A diferença dos dispensacionalistas é que acredita-se que vai ter 7 dispensações, ou que hajam 7 dispensações. A primeira dispensação da inocência, lá com Adão, antes do pecado da queda. Segunda, da consciência, depois que Adão peca. E diz os que fazem, os proponentes dessa linha de interpretação, que em cada dispensação Deus testa, prova o ser humano, prova o seu povo. Então a primeira é da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, com Nimrod, assim por diante. A quarta com a patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. A quinta da graça, a quarta da aliança, a inocência, a consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. São as 7 dispensações. E tem os pós-milenistas que acreditam que Cristo vem depois do milênio, ou seja, a igreja vai pregando. Era o que se acreditava até no século XVII, século XVIII, na verdade. Eles acreditavam assim, que a igreja ia pregando, o evangelho ia esparramando para lá e para cá, por causa do versículo 2 de Abacuque, versículo 14 de Abacuque 2. Abacuque 2, 14 diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por causa desse texto que eles pregavam, os irmãos nossos pregavam muito e acreditavam que Jesus ia vir assim que o mundo fosse totalmente evangelizado, a mensagem fosse esparramada para todo o canto, então Cristo viria. E há uma linha que é a que eu observo, e você não precisa, você não é obrigado a observar isso, mas é nesse tema que eu prego, nesse tom que eu prego, é sobre essa visão que eu prego, porque é o que eu já estudei, o que eu já pesquisei, que eu já li, e tem coisas. Agora que eu entendo, eu quero passar um pouquinho para vocês isso. É o amilenismo. Milenismo não tem milênio. Ou seja, não tem milênio? É claro que tem. Mas, segundo essa interpretação, se você olhar para Apocalipse, você vai ver que o livro de Apocalipse é extremamente simbólico, extremamente com apontamentos e com figuras. Porque se você falar, tem um dragão com 7 cabeças com 10 chifres, o que é isso? É um símbolo da besta. Mas Jesus estava lá com 7 deuses, os 7 Espíritos de Deus. Eu tenho 7 Espíritos, não tem um só, mas 7 é a perfeição. O cordeiro com 7 chifres, tem 7 chifres? Não tem nenhum. Mas o chifre é símbolo de poder. E 7 quer dizer poder pleno, perfeito. Entenderam? Então a simbologia. Então o que é o amilenismo? O amilenismo é a linha interpretativa que acredita que o milênio não é literal, mas o milênio é figurado, desde a primeira à segunda vinda de Cristo. E eu vou dar razões por que eu creio nisso. Porque se você observar de outra forma, você vai ter que aceitar que há 2 ressurreições. Uma quando Cristo volta secretamente e uma depois do milênio. Se você observar por esse prisma, você vai ver que há ressurreição quando Cristo vem na primeira vinda, depois na metade da grande tribulação, depois no fim da grande tribulação e depois do milênio. Você tem que aceitar isso. Mas não é o que a Bíblia diz. Eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz. E Deus tem compromisso com o que Ele disse na sua palavra. Ele não tem compromisso com aquilo que eu ou outro alguém disse que Ele disse. Observe só comigo, que coisa tremenda. Romanos 5 e 17. Observe aí. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então a igreja já está reinando com Jesus Cristo. Vocês entendem isso? E nós falamos que é uma igreja em 2 etapas, digamos assim: a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja triunfante são os salvos que já partiram e estão com o Senhor, gozando das benesses de estar com Cristo, porque morrendo não fica dormindo, parte, está vivinho lá com o Senhor, reinando com Cristo. Mas a igreja também reina, que nós acabamos de ler Romanos 5,17. Esta é a igreja militante, que está aqui pregando, evangelizando, adorando, proclamando e anunciando. Observe Mateus 12, 28. Jesus disse que disseram que ele estava expulsando por Beelzebul. Ele disse assim: Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus já chegou. Quando Cristo vem, Ele cura os enfermos, Ele expulsa os demônios, o reino de Deus chegou. E o Evangelho de Marcos começa assim, Marcos 1,15: arrependei-vos e crede no Evangelho. E mais adiante você vai ver Jesus dizendo: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Observe.
Romanos 14, verso 17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde tem justiça, paz e alegria no Espírito Santo? No Evangelho. E o Evangelho, ele é o reino de Deus aplicado, são boas novas. Então o reino de Deus veio. Ora, quando perguntaram a Jesus, Pilatos perguntou a Jesus: tu és rei? Eu sou rei, para isso eu vim ao mundo, mas o meu reino desse mundo é um reino espiritual. Eles queriam que Jesus reinasse já ali, tomasse o Império Romano e destruísse e tudo mais, e libertasse, mas ele veio para cumprir o que está na Escritura. Ele veio morrer por pecadores. Eu preguei sobre isso ontem, eu não gravei a mensagem, eu preguei sobre as 5 manifestações, e uma delas está lá em 1 João 3,8. Para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo. Observe, em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Eu vou ler com você. João 5, 28 e 29. Por que eu estou lendo esses textos? Porque há uma só ressurreição e o reino dele já existe, já está aqui. João 5, 28 e 29. Olha o que diz a Escritura Sagrada. João 5, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Só para você entender, volta lá comigo em Apocalipse 20, eu sigo aqui. Apocalipse 20 diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-os por 1000 anos. Deixa eu dar uma acalmada para vocês entenderem melhor. Até aqui vocês estão entendendo? Até aqui vocês entenderam os links interpretativos? Tá? Já que eu volto aqui em João 5, para não confundir vocês, deixa eu fazer um negócio mais fácil para a compreensão. Quando nós falamos aqui desse dragão que foi preso, quem é o dragão? O próprio texto nos informa, o próprio texto nos diz: ele é o diabo, Satanás, e esse foi amarrado por anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lembra que eu falei de 1000 anos? Uns acreditam que é 1000 anos literal, enquanto que isso vem, sobe, leva o povo, aí depois de 7 anos tem a tribulação, ele volta de novo, leva o seu povo, salvou ali, de novo ele vem o filho. Não é o que diz a Bíblia, não é o que diz a Bíblia. E foi amarrado. O que é esse amarrar? O inimigo, o diabo, ele não é um espírito. Como é que vai amarrar um espírito com corrente? É símbolo. Qual que é o símbolo disso aqui? Ele foi impedido de impedir as nações, que a nação fosse impedida de ouvir o Evangelho. Ele foi limitado o seu poder. Mas se ele está amarrado, como é que acontece desgraça, morte, doença e tanta coisa ruim, gente abusando de crianças, fazendo coisas terríveis? É porque o seu poder está limitado, no sentido que ele não pode mais impedir que as nações recebam o Evangelho. Então, a primeira parte desse sermão aqui, já aquilo que eu falei até agora foi só a introdução. Isso aqui ele foi amarrado. E como que ele foi amarrado? Olha comigo. Ele viu descer do céu um anjo, o próprio Senhor. Ele tinha a chave do abismo. Esse abismo, queridos, nós lemos lá em Apocalipse 9:11, 9:1, 9:2, e aqui, Apocalipse 21. Esse poço tem como tampar, tem como ser aberto e tem como ser selado. E quem abriu esse poço, quem tampou esse poço, alguém que tem poder, porque esse poço, lá em capítulo 9, sai demônios e mais demônios terríveis. A cavalaria infernal sai dali no momento. Agora, quem que liberta, quem pode, quem detém, quem tem poder é o Senhor. Lembra? 7 chifres, todo o poder e toda a autoridade. E vi descer do céu um anjo, é Jesus, que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão, uma grande cadeia. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é a antiga serpente, o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o cerrou e selou. Ou seja, pôs um selo. Esse selo vai ser deslacado quando ele quiser, que ele tem poder, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos terminem, acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vamos lá. Quem amarrou o dragão? Quem que amarrou a serpente? Não estou dizendo que é o reino de Deus já implantado aqui. Se o reino de Deus chegou, como que o dragão está aí? Ele foi limitado o seu poder de agir. Como? Quando que foi amarrado? A Bíblia nos informa. Lucas 11, 21 e 22 diz que o valente guarda bem a sua casa, vigia bem todos os seus bens, mas vindo um mais valente do que ele amarra o valente e saqueia a sua casa, tira tudo lá de dentro. Quem são quem estava lá dentro? Nós, as almas, os perdidos.
aquele por quem Cristo morreu. Esses estão ali. Aí o valente dava chute, dava pulo, fazia o que Cristo queria, até que chegou o mais valente. E quando chegou o mais valente, ele amarrou o dragão. Pronto. Agora não vai mais impedir que as nações ouçam o Evangelho. Lembra que era só Israel que anunciava, que pregava, que tinha ali? Embora tivesse uma função de proclamar a glória de Deus, mas as nações eram impedidas. As nações tinham seus deuses, cada um não tem, ainda hoje tem, mas o Evangelho chega, a palavra chega, e as nações vão se dobrar diante do Senhor. Em Hebreus 2,14 diz o seguinte: pela morte de Cristo, pela morte de Jesus, pela sua morte, Jesus aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quando Cristo vem e morre, ele aniquila o império da morte. Observe Colossenses 1,13: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando ele veio, ele amarrou a serpente, amarrou o dragão, amarrou o diabo, e agora as almas são libertas em Cristo Jesus, e a igreja pode proclamar, e vidas têm sido libertas pelo poder da palavra de Deus, pelo sangue de Jesus. Porque o dragão está amarrado, no sentido de as nações agora podem receber o Evangelho. De maneira que ele lançou um abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Se você ler o versículo 27, e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar. A maior arma que ele tem é o engano. Por isso que ele quer distorcer o Evangelho. Lembra quando Cristo estava sendo tentado lá no deserto? Ele foi para ser Deus com a palavra, mas a Jesus ele enganou. Mas a milhares e milhares ele engana. E pega texto e mistura. Se você observar nos dias de hoje, em comparação a 40, 30 anos, você vai ver que hoje é uma coisa muito estranha no meio do povo. É uma mistura de misticismo, de espiritismo, de espiritualismo com coisas. Porque o ser humano ele tem a parte imaterial, espiritual. Então ele tem que buscar de alguma forma satisfazer. E às vezes ele busca lá fora no pecado, na imundícia, em seitas e religiões, mas às vezes ele quer ficar congregando, mas com misturas. E acontece isso, faz parte do engano. Então, quando ele foi amarrado, quando Cristo veio, ele amarrou. Se você olhar para Colossenses 2, verso 14, está escrito assim: que ele riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, deles triunfou em si mesmo na cruz, triunfando na cruz. Ou seja, potestades são potestades são ordens espirituais, angelicais, tanto para anjos quanto para demônios. De maneira que Deus, o Senhor Jesus, na cruz, despojou. O que é despojar? Tirar tudo dele, despir-se, tirar as armas, tirar tudo dele. Despojou os principados e potestades e deles triunfou em si mesmo na cruz. Então, o diabo é amarrado, é derrotado, não tem como impedir a proclamação do Evangelho. Paulo ensina em Coríntios 2, verso 11, se não me falha a memória, que não podemos deixar que os ardis dele, não esquecer os seus ardis. O inimigo ele é ardiloso, ele é sujo. Porém, Jesus já venceu. Nós podemos anunciar, podemos pregar, e você não precisa ter medo do diabo, tem que ficar atento, porque ele é sujo, ele é enganador. Ele vem uma vez com um dragão arrebentando com tudo, outras ele vem com uma serpente. Alguém já ouviu o pata ou barulho de serpente? Você não ouve, é sorrateiro, é silencioso. Quando você vê está enroladinho no canto, dá o bote. Chega um dragão, ser grande, imagina um cavalo, que é menor que o dragão. Chega aqui, né? Claro, mitologia, mas um cavalo, todos vão ouvir o passo dele lá fora, vai passar, não é isso? Mas uma serpente, se entrar, que se por acaso entrou porque tinha no cantinho, ninguém ouviu o passo dela, é sorrateira, vai lá e pega. Assim que é o dragão. Às vezes, uma igreja ele vem para cima com tudo arrebentando, e outras sorrateiramente. Então, está amarrado. O dragão está amarrado. Agora, vem comigo aqui para o ponto 2. E viu os mortos, Apocalipse 20, verso 4. E viu os mortos, e viu os tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a igreja reina com Cristo já desde a primeira vinda até a segunda vinda. Quando Cristo veio e morreu na cruz, isso está consumado. Ele ressuscita e depois então ele começa a igreja a proclamar o Evangelho. A igreja está reinando com Cristo. E
Aí você vai olhar aqui: e vi tronos e assentaram-se sobre eles. Em Apocalipse, no Novo Testamento, a palavra trono é citada 67 vezes, 47 vezes no Apocalipse. E todas as vezes dessas aí, apenas 3 o trono é no céu, as demais vezes o trono na terra. Vou citar mais um pouquinho daqui a pouco. Então nós temos que dizer o seguinte: o Evangelho hoje pode ser proclamado. Tem um texto aqui em Atos dos Apóstolos 14, 15, 16, muito interessante. Quando Paulo e Barnabé estão pregando, eles fazem milagre, as pessoas acham que eles eram Deus, que Júpiter, não sei o que, desceram do céu em forma humana e queriam sacrificar, buscaram um touro para sacrificar. Aí Paulo fala assim, dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. No tempo passado as nações faziam de tudo, mas agora Satanás está amarrado. Vocês podem ouvir o Evangelho, podem ouvir a palavra e podem ser um povo santo da parte de Deus. Entenderam? Antigamente nós, quando não ouvíamos o Evangelho, fazíamos loucura e mais loucura. Mas quando você ouve o Evangelho, você é liberto, porque o poder do diabo foi quebrado, foi nem mais anulado, no sentido de não pode mais agir, mas ele está impedido de impedir que você ouça o Evangelho. E se você é aquele que Deus vai salvar mesmo, porque nós sabemos que aqueles que Deus vai salvar, você não vai, porque é outra história, é outro tema, não quero tocar nesse assunto, mas nós sabemos de pessoas que não vão ser salvas, porque diz que a Bíblia nos informa que muitos vão para o inferno, mas o Evangelho vai ser anunciado, vai ser pregado, porque ele está amarrado, está bloqueado, está impedido de impedir que o Evangelho chegue às nações. Ouçam. Então, no reinado dos Salmos, nós lemos 67 vezes no Novo Testamento, 67 vezes, a palavra trono. Em Apocalipse, 47 vezes. Apenas 3, o trono, apenas em 3 passagens, o trono é na terra. O restante é tudo trono no céu. E toda vez que o trono fala que é na terra, trono de Satanás, Apocalipse 2,13, quando fala da igreja de Pérgamo. Trono de Satanás entregue a besta, Apocalipse 3, verso 2. Trono da besta, Apocalipse 16, verso 10, onde vai ser derramada a taça da ira de Deus. A 5ª taça será derramada sobre o trono da besta. Então, tronos aqui refere-se a céu mesmo, 47 vezes. Só 3 na terra. E na terra, do texto bíblico, as que aparecem são da besta e de Satanás. Sendo o milênio figurado, esse reino que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, nós temos que entender que aquele que vencer vai assentar com o Senhor no seu trono. Apocalipse 3, 21. Então existe, o que é trono? Trono é lugar de posição de destaque, é posição de honra, é posição de governo. Isso vai acontecer com a igreja. A igreja já ajuda aqui na terra, já governa aqui na terra, porque o maior poder que existe na face da terra não é a força bélica da Rússia, dos Estados Unidos, da China, ou de qualquer país que tenha força bélica possante aí, com ogivas nucleares. Não, o maior poder que é na terra é a igreja, porque a igreja ora e o céu fecha, a igreja ora e o céu abre, porque isso é decreto do Senhor. Quando a igreja está orando, milagres acontecem, coisas terríveis acontecem. A igreja não ora para que o mal aconteça, mas a igreja que é atacada pelo adversário, ela não pode prevalecer, porque a igreja vai avançando e as portas do inferno não podem prevalecer. Ah, querido, mas como é que quantos crentes morreram, decapitados, degolados, assassinados, esfolados, morreram e muitos ainda vão morrer? Mas o certo é que quando um crente morre por causa de Cristo, ele não morre, ele vive, porque ele não nega ao inimigo, ele está vivo para com Deus. Estão entendendo? Glórias a Deus. Observe isso. Então agora sim, vamos lá para João capítulo 5, 24 e 25. Aquela hora eu falei 28, mas agora eu falei no texto antes. Ao que vencer, sentará comigo, sentará no meu trono. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha aqui, Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram sobre ele. Quem assenta? A igreja.
e foi-lhe dado o poder de julgar, e via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal das suas testas, nem de suas mãos, e viveram e reinaram. Aqui está o foco. E viveram e reinaram. Você e eu estamos vivendo. Antes estávamos mortos de ofensa e pecado. Lembra? Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas agora que quem ouve o Evangelho vive com Cristo e reina com Cristo. Olha só, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois na geração eleita, sacerdócio real. Você agora é um reino sacerdotal. Já está reinando com Cristo. Já vive com Cristo. Já que eu volto lá em João 5, 25, não esqueci não, 28 aliás, né? Olha comigo. A derrota final de Satanás ocorre aqui no capítulo de número 7, versículo 7, perdão. Apocalipse 20, verso 7. Vamos ler os 6 antes. A bateria vai acabando. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque esses não têm poder, porque sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Não estou dizendo que da primeira a segunda já estamos reinando. Agora, qual que é? O que acontece aqui? A segunda morte não tem poder. Por quê? Porque você nasceu agora em Cristo. Quem nasce em Cristo, ele não morre mais. Ele pode morrer fisicamente, mas espiritualmente ele nunca vai morrer. E a morte física é apenas um momento, porque vai acabar isso, mas a morte eterna não vai acabar. O foco está bem aqui, querido. No capítulo 5, 25, nós lemos que aquele que está em Cristo tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É o que acontece aqui, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo 1000 anos. Você, por mais simples que seja, mais humilde que seja, talvez não tenha assim, uma formação acadêmica, não tenha uma escolaridade, não sabe nem ler direito, mas você reina com Cristo, está vivo, e essa vida ninguém mais vai tirar de você. Está entendendo isso? Posso continuar? Eu vou dar mais estudo, vou dar estudos aqui, mais detalhados, porque eu sei que é complicado, né? Mas eu estou tentando ser o mais simples possível. Terceira parte desse sermão: a derrota final do inimigo. Por quê? Apesar de ele estar amarrado, apesar de ele ter sido derrotado na cruz, ele está aí agindo. Não continua agindo? É claro que continua agindo. Continua fazendo coisas. Continua buscando alguém para dobrar-se a ele, como quis fazer com o nosso Senhor. E toda vez que você não se dobra a Cristo, é Ele que se dobra. Não tem nulidade. Não tem ninguém neutro. Não tem como você ser neutro nesse planeta. Ou você é de Jesus, ou você é dele. Não tem. Não, eu não sou. Não, você é. De uma forma ou de outra você é. Capaz, não tem religião nenhuma. Já está lá. Vem comigo. Apocalipse 20, versos 7 a 10. Acabando-se os 1000 anos. Estou dizendo que são literais, que são figurados, que não são literais. Acabando-se os 1000 anos, ele sairá de novo, será solto da sua prisão, para enganar, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar para a batalha, ou em batalha. Então, acabando 1000 anos, ou seja, no fim do fim. Olha comigo Apocalipse 12, verso 7. Vamos lá comigo. Apocalipse 12, verso 7. Depois você lê o capítulo 12 inteiro. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão com os seus anjos, e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais achou seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Agora Satanás não pode mais te acusar, porque Cristo morreu na cruz por você e por mim. E quando ele vai acusar, não, o sangue já perdoou, ele está justificado. Há duas
coisas profundas no poder do sangue de Jesus: o poder do sangue de perdoar e de justificar. Porque se você comete um delito, cumpre a pena, está perdoado, mas não está justificado. Mas o crente lavado e remido no sangue de Jesus, ele é perdoado e justificado diante do tribunal do Senhor, que eu vou falar daqui a pouquinho. Continua comigo aí, verso 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui nós temos um momento de perseguição terrível. Claro, desde o começo ele persegue. A igreja foi perseguida terrivelmente em muitos momentos, e houve momentos que ela perseguia de forma terrível, de matar crentes, como na noite do São Bartolomeu, por exemplo, que acendeu-se uma rua inteira, uma avenida inteira, com crentes amarrados em postes e tacaram fogo neles, como nas arenas, e assim por diante. Mataram muitos, como hoje nos países fechados para o Evangelho, muitos países comunistas, que morrem milhares e milhares de cristãos. Mas quando morrem, eles não negam a Cristo. Quando ele mata o cristão, ele acha que venceu, porém o cristão é mais do que vencedor. Quando ele não nega, olha só, verso 11 de Apocalipse 12: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Porque quando morre um crente, não negando a Cristo, ele vence o diabo. Vai comigo agora para Apocalipse 13, verso 7, aí do ladinho. Apocalipse 13, versículo 7. Já estou quase acabando, irmãos. Apocalipse 13, verso 7, fala da besta. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Verso 8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, nós temos aqui um momento onde nós temos que no fim ele será solto, ou seja, o seu poder vai ser liberado. Porque a igreja já pregou, está pregando, falta um pouquinho ali, e vai ser com fúria terrível contra a humanidade, e claro, contra a igreja, contra o povo, contra a noiva do Cordeiro. Vai perseguir. Se você ler lá em Apocalipse 12, você vai ver a perseguição terrível do dragão contra a igreja. Mas nós temos aqui ainda, volta comigo lá para Apocalipse 20. E sairá, verso 8: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, o número é como a areia do mar, e vai ajuntar em batalha. Nós temos essa passagem aqui, nós temos outros textos que falam da batalha. E eu tenho um estudo que eu coloquei há poucos dias no canal, para ver lá em casa. Essa batalha que não vai acontecer. As pessoas estão pensando que vai ser uma batalha que vai ter navios, tanque de guerra, aviões, caças, mísseis, e exércitos e tal. Não. A única arma que aparece nessa batalha, citada aqui em outras passagens, a única arma que aparece, citada na palavra, eu vi com a palavra, é a espada que sai da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai lá comigo, aqui do ladinho, Apocalipse 19, está do ladinho aí, ó. Apocalipse 19, verso 11. Apocalipse 19, 11 diz assim, em diante: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. Lembra? Os olhos dele eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia a não ser ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida de sangue em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha bem, esse sangue aqui não é o sangue que ele derramou, esse sangue aqui é dos inimigos. Em Apocalipse 14, ele vai pisar o lagar, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso, vai pisar os inimigos. Esse sangue aqui é o sangue da vingança. Vamos lá. E seguiram os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estão entendendo? Na sua veste e na sua coxa, símbolo, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vai pisar o lagar. Lugar é onde pisa a uva. E em Apocalipse 14, não vou ler agora, tem no canal da Seifa e a Vindima, vê depois, dá para você ouvir, assiste lá. Ele vai entrar e pisar aqueles que rejeitaram o Evangelho, que não receberam a palavra, que não querem ouvir. Satanás foi amarrado para que o Evangelho fosse, e eles rejeitam
vingança, e nessa vingança ele vai pisar com fúria aqueles que rejeitaram a palavra. Por isso que a Bíblia está cheia de sujo de sangue. Isso aqui é dos que foram vingados, ou da vingança do Senhor, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, aqui para nós entendermos, para nós ir fechando aqui, esse tempo terrível que fala que quem será solto, é o mesmo que está alinhado com a apostasia, a manifestação do iníquo. O que é o iníquo? O homem da perdição, o homem sem lei, anomos do grego, que fala sobre o anticristo. Vou pregar sobre ele aqui. O anticristo é citado em algumas passagens em 1 Tessalonicenses capítulo 2, ou melhor, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você vai ver ali que Paulo fala sobre este homem. Vamos lá ler? Já que vocês estão folheando a Bíblia aí, vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Já que vocês deram uma folheada aí, vamos lá. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A vinda dele, a nossa reunião com Ele é num dia, no mesmo momento. Rogamos-vos pela vinda do Senhor e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Quando eu ensinar, o Espírito está aqui. Ninguém, dizendo que o dia do Senhor está perto, ninguém de maneira alguma vos engane. O engano é coisa do inimigo, porque não será assim, sem que antes dele vir o Senhor venha a apostasia e se manifeste o homem da perdição, o filho do pecado, o homem da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no trono de Deus, ou como Deus, no seu templo, querendo parecer Deus. Aí quando você olha esse texto, que momento é esse? No fim do fim. Nós vamos ter a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade, do iníquo, do anomos, do anticristo escatológico. E esse anticristo vai ser um homem com poder político, poder religioso, ele vai ser um articulador tão terrível que os homens vão aplaudir. Esse mesmo é o Messias, esse é o que resolve, este é o Senhor. Aí as pessoas pensam que a igreja não vai estar aqui, mas a igreja vai estar aqui, porque o texto diz: o qual se opõe e se levanta, verso 4, contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Quem é o templo de Deus? A igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo, para enganar a igreja, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós bem sabeis o que detém o próprio, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, ou retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, o homem da perdição, o anomos, o anticristo escatológico, a quem o Senhor desfará pelo Espírito, ou pelo sopro da sua boca, e aniquilará pela vinda, pelo esplendor da sua vinda. Então esse tempo do fim vai ter a apostasia, a manifestação do anticristo, vai ser um tempo de grande perseguição, vai ter a grande tribulação, ouça bem isso, um tempo terrível, o qual se a igreja não se abastecer, não vir, não orar, quando chegar, não vai aguentar. E o próprio Senhor disse que vai ser pouco tempo, porque se fosse estendido o tempo, e as pessoas pensam assim: os dias serão abreviados. O dia está curto, né? É tempo do fim, né? Se levanta amanhã já é de tarde. Não, querido, é porque nós fazemos muito mais coisa do que antes. Antes, quando tinha, era televisão. E olha lá, hoje tem internet, televisão, Facebook, WhatsApp. O dia passa, nossa, já é meio-dia, já acabou o dia. Meio do ano, hoje é 2 de junho. Esse dia estava comendo panetone, e já é 2 de junho. Então não é que o tempo encurtou. Ali, na palavra, o Senhor fala, em Mateus 24, o tempo será abreviado, porque senão o crente não vai aguentar. A igreja não vai aguentar. Ouça bem. Então será um tempo terrível. Mas a derrota de Satanás, nós temos ela em Apocalipse 18, Apocalipse 19 e 20. Vamos lá comigo. Apocalipse 19, verso 20. Só para você ter uma ideia. Apocalipse 19, 21 e 20.
E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou e receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre, que arde com fogo e enxofre. Por causa da vida do Senhor, ele vai aniquilar o anticristo, que é a besta, e o falso profeta também. Eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Esse local está vazio agora, não é o inferno final. Esse local é o lago que arde com fogo e enxofre. Nesse local, o primeiro que vai ser lançado ali vai ser a besta e o falso profeta. E depois desses, a derrota total de Satanás, ele será lançado ali. Ele vai ser lançado. Veja comigo, Apocalipse capítulo 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, querido, por mais que o inimigo levante os seus agentes, eu vou falar sobre os agentes do inimigo aqui: a Babilônia, o falso profeta, o anticristo, todos os agentes do diabo aqui, né, eu vou dar isso tudo para vocês aqui, para ficar tranquilo. Mas todos eles vão ser aniquilados pelo esplendor da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles não vão prevalecer. A igreja, por mais perseguida, mais aflita, mais angustiada que passe seja, ela vai vencendo graciosamente com o Senhor, porque Cristo veio para desfazer as obras do diabo e garantir a vitória da igreja. Agora, para eu fechar aqui, quando Cristo vier, vai ser um dia de vingança. Apocalipse 19:11, 2 Tessalonicenses 1:7 fala que ele virá como vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Terrível dia. Agora, observe, Apocalipse 20, de 11 a 15, eu vou fechar aqui. Apocalipse 20, de 1 a 15. Primeiro eu falei do milênio, depois eu falei, nós já estamos reinando com Cristo. Depois eu falei da derrota final, da derrota plena e total do adversário com seus agentes. É claro que não devo falar muita coisa. Mas agora, Apocalipse 20, de 11 a 15, nós temos aqui o juízo final. Olha para cá um pouquinho. Esse dia não há quem escape. Desse dia não há quem possa se excusar. Eu não vou. Nós podemos nos excusar até no tribunal da terra, arrumar um atestado, fugir, mudar de país, alguma coisa, mas desse não tem como escapar. E diz o texto: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Trono grande, trono branco, quer dizer grandeza de soberania e pureza, justo, justíssimo. Branco aí simboliza santidade, justiça. Não tem erro. O tribunal da terra pode errar, pode até condenar alguém inocente, mas aqui não. Verso 12: e viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante do trono de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago o lago de fogo. Esta é a segunda morte. Falso profeta, anticristo, falso profeta, Satanás, a morte. E esta é a segunda morte. Vamos lá comigo. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lembra agora há pouco? Anticristo, falso profeta, Satanás, a morte, o poder da morte vai ser lançado lá. E todo aquele que o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, para eu fechar aqui, certo? Lembra lá de João 5, 28, que eu não esqueci? Vai lá comigo, João 5, verso 28. Vamos lá. João capítulo 5, Evangelho. Eu li agora há pouco 25, não foi? 24, 25. Agora o 28.
e o 29. E não vos maravilheis. Aí eu vou ler 24 em diante. 5, 24 em diante. De novo, 24 e 25, para você entender. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder também de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis. Agora, aqui é a primeira ressurreição, verso 24, verso 25. Quando você crê em Jesus, você ressuscita, você nasce, você vem para a vida. Não vos maravilheis, verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, naquele dia, quando Cristo voltar, todos vão ressuscitar. A igreja vai ressuscitar primeiro, e os mortos ressuscitarão em corpo glorificado. Os ímpios vão ressuscitar, corpo sem ser glorificado, e os santos são transformados em corpo de glória. Mesmo dia, mesmo instante, mesmo momento. Nesse dia, dia de vingança, dia de ira, dia de grande peso. Mateus 25 diz que ele vai estabelecer o trono do juízo. Quando vier com seus anjos, vai sentar no seu trono e vai julgar. O Senhor Deus, nós vemos aqui, deu todo o juízo ao Senhor Jesus. Hoje, ele está como meu advogado e seu advogado. Mas naquele dia, ele vai ser um juiz terrível. Terrível. Ele é leão, ele é cordeiro. Ele é cordeiro, mas ele é leão. E observe comigo aqui o versículo de Apocalipse, versículo 14 e 15. 13, 14 e 15. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Quem morreu no mar, queimado, afogado, em guerras, etc. Foram eles, saiu, deu-se esses mortos e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Todas as nossas obras, palavras, pensamentos, atitudes, omissão. Às vezes você não faz nada de mal, mas não faz o bem também. E aquele que sabe também não faz peca. Imagina, querido, como é que vai ser aquele dia? Está diante do grande trono do Senhor. Em Apocalipse 6, não vou ler para correr com o tempo aqui, fala do sexto selo, que também fala, é a mesma vida do Senhor. E os homens vão ver o trono do Senhor ali, o cordeiro, e vão temer, vão dizer: esconde-nos, cai montes, rochedo cai sobre nós, e nos esconda da ira daquele que está no trono e da ira do cordeiro. Nos esconda deles, porque vai ser terrível. Mateus 24, versículo 30. Diz que quando o Senhor vier na sua glória, poder, glória e majestade, os homens da terra vão gritar de pânico, de pavor, de medo, querendo se esconder diante dele, porque ele será um juiz terrível naquele dia, e ninguém vai escapar. Não há como escapar deste grande dia. Mas escute, eu tenho uma boa notícia. Nesse grande dia, aquele que tem o nome no livro da vida do Cordeiro, esse passa ileso, porque ele foi perdoado e foi justificado. Aleluia, glória a Deus. Quando você olha para Apocalipse 6, de 15 a 17, fala o que eu disse agora, que os homens vão querer morrer, querer que caia sobre eles os montes, porque é terrível olhar para o Cordeiro. Em Atos 17, 31, diz que Deus marcou um dia de juízo, deixou certo um dia de juízo e deu certeza disso, ressuscitando a Jesus Cristo. Em 1 João 2,1 fala que Jesus Cristo é o nosso advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. Fique de pé, querido. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Eu lhe pergunto, não responda. Você pecou hoje? Eu vou lhe perguntar, não responda. Você pecou esse ano? Metade do ano já. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E com
vamos sair daquele tribunal de Cristo? Ora, as obras vão passar ali, se for madeira, feno, palha, vão ser queimadas, mas se for ouro, pedra preciosa, algo de valor, vai sair do lado. O que quer dizer isso? Vai ser julgado as suas obras, também as minhas. Porém, não vamos mais ser condenados, porque em Romanos 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu tenho mais uma boa notícia ainda, comigo aqui mesmo em Apocalipse, vem comigo. Observe o que diz Apocalipse 22, verso 16 e verso 17, e aqui eu fecho. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Queridos,